Moisés ficava 40 dias sozinho, isolado com Deus. Talvez você não aguenta nem ficar 1 hora sozinho, orando. Ele ficou 40 dias. A intimidade com ele era tão grande com Deus, que ele quis ver Deus. Não bastava ele escutar Deus, ele queria mais. Sabe aquela sede que a gente cantou? Eu tenho fome de ti, eu tenho sede. Moisés queria mais. Aí Moisés falou para Deus, eu quero te ver. Deus falou, nenhum mortal me vê e fica vivo. Se você me ver, você vai morrer. Não, mas eu quero te ver. Eu quero ver a tua glória. Sabe que figura é? Que você cantou. Que a gente cantou. Tinha uma pedra, uma rocha aberta. Sabe aquela rocha aberta que é a nossa vida, que é cheia de poluição? Deus escondeu. A rocha é Jesus. Ele põe Moisés no meio da rocha. E tampa Moisés com a mão. Que essa palavra de hoje possa edificar a sua vida. Que Deus possa usar o Ali, em nome de Jesus, para despertar em nós fome e sede de Jesus. Não basta a gente ouvir falar de Jesus, nós queremos ver a glória de Deus. Você tem essa sede? Espírito Santo, usa a vida do meu irmão Ali, para que a tua palavra possa vivificar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Quem está aqui pela primeira vez? Um visitante, sejam bem-vindos. No final do culto tem um cafezinho, aí os irmãos conversar um pouquinho aí com vocês também. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro de Êxodo. O Elvis falando sobre Moisés. Vamos começar falando um pouquinho sobre Moisés também, né? Êxodo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Um pouquinho para frente, no capítulo 7, no versículo 16, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Amém? Eu quero comentar com a igreja, compartilhar com vocês. Essa palavra o Senhor colocou em meu coração no ano passado, em uma reunião de grupo caseiro, onde uma irmã estava dando um testemunho, falando situações que estavam acontecendo na vida dela, e ela usou uma frase. E essa frase é o título dessa palavra que o Senhor foi colocando no meu coração. E a frase que ela usou foi a seguinte: deserto, um lugar do deleite de Deus. E no momento que ela falou essa frase, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. E eu comecei a notar algumas coisas durante a reunião. Por isso que eu abri o culto dessa manhã falando sobre aquilo que Paulo nos orienta, de quando estivermos reunidos. Cada um tem salmos, hinos, cânticos espirituais, línguas, interpretação. E além de tudo, nós precisamos estar com um coração sensível para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Então eu recomendo aos irmãos, quando estivermos reunidos num culto, reunidos em um almoço, num jantar, num grupo caseiro, que a primeira coisa que possa existir na nossa conversa é a pessoa de Cristo.
isso seja o norte das nossas vidas. Podemos falar sobre outros assuntos? Sim, podemos, mas não pode tomar o lugar do Senhor. E que o nosso coração esteja sensível àquilo que Ele quer falar conosco. Por uma simples frase que ela usou, o Senhor ministrou em meu coração. E eu fui estudar, fui preparando, o Senhor foi ministrando mais vezes, até chegar nesse momento que eu quero compartilhar com a igreja. Então a minha expectativa é que o Espírito Santo possa ministrar no coração de vocês. Porque a época em que nós estamos vivendo está uma época esquisita. Está ou não, irmãos? Uma época complicada. E esse momento, essa geração, essa época em que estamos vivendo, a gente sempre busca uma maneira de evitarmos algum tipo de sofrimento, de angústia, de frustração. Sempre estamos baseando o nosso relacionamento com Deus de uma forma de nos pouparmos. Muitos acreditam, muitos de nós acreditamos que quando estamos passando por algum tipo de sofrimento em nossa vida, algum tipo de deserto em nossa vida, é porque o Senhor está nos castigando, é porque estamos em pecado. E muitas vezes não é dessa maneira. Isso que o Elvis acabou de comentar aqui, exemplifica um pouquinho sobre deserto em nossas vidas. Lutas. Então nós precisamos mudar o nosso conceito sobre o que a Bíblia nos fala sobre deserto. Eu comecei com o texto de Êxodo, dizendo que o Senhor queria realizar uma festa com o povo dele no deserto. Então esse foi o primeiro chamado. Tire o povo do Egito, leve para o deserto para realizar uma festa no deserto. E em Salmo 63, 1, irmãos, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Aqui esse cenário, Davi estava fugindo do rei Saul, no deserto de Judá. E o coração de Davi provavelmente estava angustiado, porque ele mesmo diz, em te buscarem uma terra seca e cansada. Então aos olhos de Davi, ele estava em uma situação desagradável, em uma situação desfavorável. Mas quando nós lemos, quando continuamos a leitura, podemos observar que o coração de Davi estava em buscar mais a Deus. A confiança de Davi estava no Deus Todo-Poderoso. Por mais que ele inicie o texto dizendo que a alma dele estava angustiada, quando nós continuamos a leitura, podemos ver essa alegria no coração de Davi. Por que Davi, ele continua falando sobre a alegria dele no Senhor? Porque ele conhecia o Senhor Deus. Ele tinha um relacionamento com o Eterno. Então podemos observar que Davi, mesmo em momentos de angústia, de lutas, de situações que aos nossos olhos seriam impossíveis de resolver, mas para Davi, eram situações onde ele buscava mais ao Senhor. Eram situações em que ele se fortalecia mais no Senhor, onde ele confiava a vida dele ao Senhor e ele se derramava diante de Deus. Ele usava essas situações para se derramar mais na presença do Senhor. E trazendo para a época em que nós estamos vivendo, muitas vezes não agimos como Davi. Quando eu fui lendo esse texto, eu fui trazendo para a realidade da minha vida. Muitas vezes eu não tenho a mesma atitude que Davi. Por quê? Porque muitas vezes tentamos resolver as situações com a nossa capacidade humana, com a nossa capacidade natural. Tentamos resolver com a força dos nossos braços, pois a nossa mentalidade
ela precisa ser renovada, ela precisa ser mudada. Com a minha capacidade humana eu não consigo resolver nada, irmãos. Eu sou limitado. O texto que o Elvis leu mostra claramente. Situação humana, impossível. Às vezes não sabemos agir quando estamos passando por algum tipo de situação em nossas vidas. E devido a essa mentalidade, sobre essa questão de deserto, falar um pouquinho sobre deserto, no decorrer das épocas vieram muitos tipos de evangelhos. Muitos evangelhos são pregados hoje em dia. E tudo isso para tirar os nossos olhos do verdadeiro evangelho do reino. Com isso surgiram vários tipos de evangelhos. Alguns evangelhos têm colocado o homem no centro do universo. Um evangelho humanista. Um evangelho em que o homem não pode sofrer, em que o homem é o Senhor, em que eu aprendo que Deus precisa me abençoar, em que eu aprendo que Deus precisa me prosperar, em que o cristão não pode ficar doente, em que o cristão não pode passar nenhum tipo de necessidade. Existem esses evangelhos que são pregados. Um evangelho hedonista é quando o cristão busca a satisfação dos seus prazeres mais do que busca Deus. Ou seja, ele coloca a busca pela sua própria felicidade acima de todas as coisas. Acima de Deus. O cristão dedica-se aos prazeres do corpo físico. Então esses tipos de evangelhos usam versículos tirados do contexto para dizer que o crente nasceu para ser cabeça e não cauda. Onde colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado. Usam fora do contexto. Muitas vezes usam a Bíblia de uma forma mística, acreditando que se deixar ela aberto na sala de casa, no trabalho, no painel do carro, fará com que o Senhor os abençoe, com que o Senhor os proteja. E não é bem assim, irmãos. Às vezes a gente chega em alguns locais, está a Bíblia aberta lá em Salmo 23 ou Salmo 91. A página é branca, só que está tanto tempo aberta que ela chega a estar amarela. E se perguntar se alguém leu aquela passagem, ninguém leu. Então isso daí é misticismo. Ou no painel do carro, alguém já viu aqui carro andando com a Bíblia aberta no painel? Eu extraí uma parte de um livro que eu estou lendo, irmãos. O livro chama-se Entre os Gigantes de Deus, de J. Packer. Quem não leu, muito bom o livro. E eu achei muito interessante uma parte que ele traz um relato sobre a igreja, sobre o evangelho, e eu quero compartilhar com vocês. Então quero que vocês prestem muita atenção nessa parte que eu extraí desse livro. Abro parênteses. Sem nos darmos conta, nos últimos 100 anos, temos trocado o evangelho por outro que, embora lhe seja semelhante quanto a ter determinados pormenores, trata-se de algo inteiramente diferente. Daí surgem nossas dificuldades, pois o outro evangelho não corresponde às finalidades para as quais o evangelho autêntico, no passado, mostrou-se tão poderoso. O novo evangelho fracassa notadamente em produzir reverência profunda, arrependimento sincero, verdadeira humildade, espírito de adoração e interesse pela igreja. Por quê? Sugerimos que a razão jaz no próprio caráter e no conteúdo desse novo evangelho, o qual não leva os homens a terem pensamentos centrados em Deus, temendo em seus corações, mesmo porque, primariamente, não é isso que o novo evangelho procura fazer. Uma das maneiras de declararmos a diferença entre o novo e o antigo evangelho é afirmar que o novo está demasiadamente preocupado em ajudar o homem a produzir em si mesmo paz, consolo, felicidade, satisfação, e pouco preocupado em glorificar a Deus. O antigo evangelho também prestava ajuda, de fato, até mais do que o novo, mas fazia-o apenas incidentalmente,
visto que glorificar a Deus sempre foi sua preocupação primária. Era sempre e essencialmente uma proclamação da soberania divina demonstrada em misericórdia e juízo. Uma convocação para os homens se prostrarem e adorarem ao Todo-Poderoso Senhor, de quem eles dependem quanto a todo bem, tanto no âmbito da natural quanto no âmbito da graça, sem qualquer ambiguidade. O centro de referência do antigo evangelho era Deus, porém no novo evangelho, o centro de referência é o homem. Isso é o mesmo que dizer que o antigo evangelho era religioso de uma maneira que o novo evangelho não é. Enquanto o alvo principal do antigo era ensinar os homens a adorarem a Deus, a preocupação do novo parece limitar-se a fazer os homens se sentirem melhor. O assunto do antigo evangelho era Deus e seus caminhos com os homens. O assunto do novo é o homem e a ajuda que Deus lhe dá. Nisso há uma grande diferença. A perspectiva e a ênfase da pregação do evangelho foram completamente alteradas. Dessa mudança de interesses teve origem a mudança de conteúdo, pois na realidade, o novo evangelho reformulou a mensagem bíblica no suposto interesse de prestar ajuda ao homem. De acordo com isso, não são mais pregadas verdades bíblicas como a incapacidade natural do homem crer. Essas doutrinas, segundo o novo evangelho, não ajudam o homem. Antes, contribuem para levar os pecadores ao desespero, sem importar exatamente como seja a questão. O resultado dessas omissões é que apenas uma parcela do evangelho bíblico está sendo pregada, como se fosse a sua totalidade. E uma meia-verdade que se mascara como se fosse a verdade inteira, transforma-se em uma mentira completa. Fecha parênteses. Ou seja, irmãos, esse evangelho humanista nos traz um evangelho adaptado, um evangelho raso, um evangelho que não gera transformação de vida, não gera transformação na nossa mente. Com isso acreditamos que podemos viver da maneira que bem entendemos, com aquela mentalidade, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. Quem já ouviu isso daí, irmãos? A gente ouve. E esse evangelho que está sendo pregado muitas vezes, conduz as pessoas de uma forma errada. É necessário uma transformação em nossa mente, um agir do Espírito Santo em nossas vidas, para que haja uma mudança de atitude. O Espírito Santo precisa agir em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração, para que possamos mudar as nossas atitudes. Em Efésios 4,14, Paulo diz assim: para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. O apóstolo Paulo nos orienta a não sermos como crianças, ou seja, precisamos ter maturidade e o conhecimento da palavra de Deus. Uma criança é inocente. Uma criança é facilmente enganada por coisas simples. Quem tem filho aqui sabe. Uma criança é enganada por coisas simples. A criança troca algo valioso por aquilo que não tem valor nenhum. A criança não tem uma maturidade em persistir naquilo que está fazendo. Desvia a atenção a todo momento. É atraída por coisas novas. Isso é uma criança. Quem tem filho pequeno sabe muito bem. Um momento quer um brinquedo, 5 minutos depois quer um pacote de bala. Comeu uma bala, não quero mais a bala, quer voltar a brincar. Isso é criança. Então Paulo ele faz esse comparativo. E olhando hoje, podemos ver muitos crentes com atitudes de crianças, não valorizando aquilo que realmente tem valor, irmãos.
Então Paulo compara os irmãos de Éfeso como crianças imaturas, trocando as promessas de Deus por coisas terrenas, trocando o reino de Deus por um pacote de bala, ou seja, por prazeres carnais, por prazeres momentâneos. E na geração em que vivemos, precisamos buscar com mais dedicação essa maturidade espiritual. Precisamos buscar com mais intensidade a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Pois muitos falsos evangelhos têm chegado a nós. Devido à informação que nós temos hoje em dia, a tecnologia na palma das nossas mãos, nós temos acesso a muitos conteúdos. E se nós não estivermos com o nosso coração conectado ao Senhor, não conhecermos realmente a palavra do Senhor, nós seremos enganados. Nós seremos atraídos por coisas novas. Nós seremos atraídos por coisas mundanas, com um evangelho humanista, um evangelho hedonista. Então nós seremos conduzidos ao engano. E a palavra do Senhor diz que seremos atraídos e arrastados pelo engano. Então, na época em que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar com mais intensidade a palavra do Senhor. Precisamos buscar com maior dedicação aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Eu comecei falando sobre deserto, vou falar um pouquinho mais sobre o deserto, né? O que realmente a Bíblia nos mostra sobre deserto. E interessante que no hebraico a palavra deserto significa midbar. Midbar significa literalmente o lugar da palavra. Então, quando o judeu antigamente ia falar sobre deserto, ele usa a palavra midbar. E para ele está entendendo o lugar da palavra. Então nós precisamos entender. É algo interessante e importante sabermos disso. Pois sempre veremos o Senhor falar com aqueles que passavam pelo deserto. Quando nós estudamos a Bíblia, podemos observar que o Senhor sempre se manifestou no deserto. E as maiores experiências de vários homens da Bíblia foram no deserto. Então, caso estejamos passando por deserto em nossa vida, irmãos, o nosso coração precisa compreender que é o lugar da palavra de Deus. Que essa situação que você está passando é o lugar da palavra de Deus. É o lugar onde a voz de Deus precisa ser ouvida. Primeiramente, quando o Senhor chamou o povo do Egito, Ele disse: para que me celebre uma festa no deserto. Nós precisamos compreender essa profundidade do que o Senhor falou. Ou seja, no deserto, o Senhor recebe adoração. No deserto, realizamos uma festa ao Senhor. É no deserto. Não é em tempos bons, mas sim no deserto. É no deserto que eu encontrarei e conhecerei verdadeiramente o Senhor Deus. É nos momentos de angústia, nos momentos de lutas. Porque o povo, eles ficaram 400 anos no Egito. E esse tempo que eles permaneceram no Egito, eles se contaminaram. Eles pegaram hábitos do povo do Egito, comportamentos pagãos. Então era necessário essa passagem pelo deserto, para que aquilo que estava impregnado na mente, no coração, nas atitudes daquele povo, fossem totalmente restaurados. Eles passaram 400 anos se contaminando com a poeira do Egito. E os 40 anos,
foram necessários para limpar essa poeira. E muitas vezes é isso que precisa acontecer em nossas vidas. Precisamos passar um tempo no deserto para que possamos limpar a poeira do mundo que está impregnada em nós. Nós não vivemos 400 anos no Egito, mas eu conheci o Senhor se revelou, eu tinha 27 anos mais ou menos. Então foram 27 anos que eu me contaminei com coisas do mundo. E a cada um aqui tem sua história. Então é necessário uma passagem pelo deserto para que essa poeira ela possa ser limpa. Para que a nossa mentalidade possa ser restaurada. Para que as nossas atitudes possam ser mudadas. Para que os nossos olhos possam olhar exclusivamente para o autor e consumador da nossa vida, que é Cristo Jesus. Amém? Êxodo 8, 27 diz: nós vamos 3 dias de jornada no deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Caminho de 3 dias. Ou seja, existe um tempo estabelecido para ficarmos no deserto. Existia um tempo estabelecido, mas devido à dureza do coração daquele povo, eles ficaram 40 anos. Depende da dureza do meu coração, vai determinar o tempo. Mas existe um tempo estabelecido pelo Senhor. Porém, o meu coração precisa estar totalmente conectado ao Senhor durante esse período. Se é um mês, uma semana, um ano, 2, 3, não sei. Mas o tempo que eu estiver no deserto, o meu coração precisa estar conectado totalmente ao Senhor. O tempo que estivermos no deserto, será um momento de adoração ou um momento de murmuração? Como que vai ser? E se nós olharmos para a palavra de Deus, temos esses 2 aspectos, né? Um momento de adoração no deserto e o outro povo murmurando no deserto. O meu coração estará como Davi, que se alegrava pelas situações que ele passava, ou vai estar como o povo que murmurou contra Moisés e contra o Senhor? Como que estará o meu coração? Como que está o seu coração? Gênesis 28, 11, a partir do versículo 11, fala um pouquinho sobre Jacó. E diz assim: e ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar, e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a essa terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Jacó despertou do sono e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro senão a casa de Deus, e esse é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo de manhã, tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. Amém? Podemos ver que quando Jacó despertou do sono, o que ele fez? Ele reconheceu que aquele lugar houve uma manifestação de Deus, e ele tomou uma pedra e derramou óleo, ou seja, ele fez um altar para o Senhor Deus. Ele adorou o Senhor naquele local. Ele entendeu que a manifestação de Deus precisava ser devolvida com adoração, com louvor. E da mesma forma que Deus se manifestou para Jacó, Deus tem se manifestado para nós.
Não mais em um local específico, irmãos, mas sim em nossa vida diária. Em nossa vida, desde o momento que eu acordo pela manhã, o Senhor se manifesta a mim e a você. E a pergunta que eu me fiz e que eu faço nessa manhã é: será que estamos levantando um altar para o Senhor? Será que eu estou levantando um altar para o Senhor? Da mesma forma que Jacó fez? Se nós olharmos o cenário, Jacó estava fugindo do irmão. Ele estava num deserto. E mesmo assim, ele fez um altar para o Senhor. E quando o Senhor chama Abraão para sair da terra, da sua terra, Abraão morava na região do Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia, hoje é a região do Iraque. Deus manda Abraão ir pelo deserto. E as maiores experiências de Abraão, que Abraão teve com Deus, foi no deserto. As maiores experiências. O Senhor cuidou da caminhada de Abraão. O Senhor sustentou a família de Abraão. Então precisamos entender que deserto, irmãos, não é algo alheio à presença de Deus. Não é algo alheio à presença de Deus. O Senhor conduziu o povo dele pelo deserto durante 40 anos e não faltou nada. Quando eu leio essa passagem, me impressiona porque às vezes a gente passa despercebido em alguns detalhes. A Bíblia diz que eles caminharam 40 anos e as roupas não se envelheciam. E os sapatos não gastavam. 40 anos no deserto, irmãos. Quem já teve a oportunidade de ir para um deserto, sabe que o local, o ambiente, não é favorável. Mas devido à dureza do coração daqueles homens, daquelas pessoas, eles caminharam 40 anos. E mesmo assim o Senhor era com eles. O Senhor estava com eles. Durante o dia, o deserto chega a 50, 60 graus durante o dia. Sensação térmica passa disso daí. O Senhor se manifestava em uma coluna de nuvem para proteger do calor. E deserto é o oposto, né? Durante o dia é um calor absurdo e à noite é frio, porque a areia não retém o calor. Durante a noite, o Senhor se manifestava em uma coluna de fogo para aquecê-los. Olha que algo tremendo, irmãos. Algo tremendo. Só que às vezes nós temos o hábito de ler e pensar assim: foi naquela época que o Senhor se manifestou. Foi para aquele povo específico. Mas vamos olhar os detalhes em nossas vidas. Deuteronômio 29, 5 diz: eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto, as vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Durante a caminhada no deserto, o próprio Deus guiou aquele povo. O próprio Deus sustentou aquelas pessoas. As roupas, sapato, não se envelhecia. O deserto é um local de santificação. Deserto é um local onde o meu relacionamento com o Senhor precisa aumentar. Deserto é onde as minhas forças, a minha independência, a minha soberba cai por terra. Êxodo 16, 4 diz: então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o prove, se anda na minha lei ou não. Deserto é o lugar de aprender a ser dependente de Deus. Eu acredito que se fosse eu lá no deserto, o Senhor falasse: vai cair a maná de manhã, pegue apenas a proporção do dia. Eu acho que eu iria pegar um pouquinho mais para tentar segurar para outro dia, né?
Vai que o Senhor esquece. Vai que o Senhor não acorde de manhã para dar um maná. Mas o Senhor, Ele é específico. Sairá e colherá a porção de cada dia. Se você juntar um pouco mais e colocar lá na sua tenda, vai apodrecer. Porque, não sei vocês, mas se Deus tem nos dado muitas coisas, às vezes a gente esquece do Senhor. É fácil esquecer. Então o que o Senhor diz? Eu vou prover hoje. Mas e amanhã, Senhor? Me busca que eu irei prover novamente. É isso que o Senhor está dizendo. Então deserto é o local onde o Senhor vai prover. Deserto é o local onde a minha independência precisa acabar. Eu preciso me tornar dependente. Onde eu fico totalmente nu diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor que me sustenta. Eu tenho o meu trabalho, mas é o Senhor que me sustenta. Amém? O trabalho que você tem é do Senhor, Ele que te colocou e Ele pode te tirar. Vai te faltar alguma coisa? Não, o Senhor vai sustentar. Deserto é o local onde eu passo por um tempo, para que a minha intimidade possa aumentar com Deus eterno. Então nós precisamos, irmãos, mudar a nossa visão com relação ao deserto. Eu poderia citar aqui várias passagens bíblicas sobre homens que foram pelo deserto e o Senhor sustentava. Pode passar o dia todo aqui conversando, mostrando o que a palavra nos diz. Então nós não podemos olhar e achar que deserto é totalmente contrário ao nosso Deus. Lógico que eu preciso prestar muita atenção, pois dependendo da forma que eu estou agindo em várias áreas da minha vida, levando uma vida totalmente descuidada com relação às demandas normais do dia a dia, eu preciso ser vigilante com relação às minhas finanças, ao meu trabalho, ao meu casamento, não dando brecha para que o inimigo tenha alguma autoridade sobre a minha vida. Então, tem a parte de Deus, mas eu também preciso ter esse cuidado. Pois caso eu não tenha esse discernimento, eu mesmo estarei indo para o deserto, por causa das minhas atitudes equivocadas. Aí não adianta colocar a culpa em Deus e nem no inimigo, né? Devido à minha atitude errada, eu vou caminhar em direção ao deserto. Às vezes, somos guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e achamos que estamos sendo espirituais, mas na verdade estamos sendo tolos e nécios de entendimento. Quando a minha vida é guiada por emoções, irmãos, eu não estou sendo espiritual. Eu não posso agir pelas minhas emoções. O Senhor nos chama para prestarmos um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Eu sei o que eu irei prestar ao nosso Deus. Então nós não podemos agir com as nossas emoções. E não pense, irmãos, que deserto é a falta de condições financeiras. Às vezes a gente ouve alguém falar assim, eu estou passando por um deserto em minha vida. Às vezes a gente associa deserto com falta de dinheiro. E não é. Devido à nossa falta de humildade, nossa falta de submissão, nossa maneira de andarmos sozinhos, sem buscarmos conselhos, isso nos levará a passarmos um período no deserto. Pois muitas pessoas têm uma condição financeira abastada. Essas pessoas também passam por desertos. E traduzindo, o que são desertos? O Elvis exemplificou aqui antes. Doenças, filhos longe do Senhor, maridos descrentes, esposas descrentes, várias doenças da alma e muitos outros desertos. Irmãos, eu sou representante de medicamento. Eu não trabalho mais na área da psiquiatria e nem neurologia. Mas o que vende de medicamento
para essas doenças da alma, problema psicológico, neurológico. Sabemos que existe a questão natural, hormonal, mas hoje crianças de 6, 7 anos usando fluoxetina, usando outros medicamentos. Então, alguns desertos, problemas no casamento, falta de perdão, mágoas, rancor, diversos outros problemas que podemos traduzir como deserto em nossas vidas. Algumas vezes, nós mesmos somos responsáveis em caminharmos em direção a essas coisas. E uma palavra para nós que somos casados, né? A nossa decisão errada faz com que não apenas eu caminhe pelo deserto, mas toda a minha família que depende de mim passe pelo deserto. Quem é casado? Às vezes uma atitude, uma falta de submissão, uma falta de planejamento, uma ação por emoções, nos leva a passarmos por deserto em nossa vida. Então eu preciso estar com meu coração muito obediente e muito sensível à voz de Deus, para entender aquilo que o Senhor me dirá. O Senhor nos alertará para não seguirmos essa direção. Ele colocará pessoas para nos orientar. Irmãos, para trazer uma palavra a nós, irmãos. Por isso que não podemos ser como meninos inconstantes. Precisamos estar com o coração conectado ao coração do Senhor, para ouvirmos as instruções do Pai. Eu preciso estar com o meu coração aberto. Eu preciso estar com os meus ouvidos espirituais abertos, para ouvir as instruções do Pai. E como que o Senhor nos dá as instruções? Por meio da sua palavra, por meio das orações, mas uma forma que Ele usa muito é no meio dos irmãos. É eu andar em submissão, é eu andar em discipulado, é eu andar ombro a ombro com meu irmão. Dessa maneira o Senhor fala. É dessa maneira que o Senhor nos dá as instruções. Você tem levantado um altar para o Senhor Deus? Como está o seu coração com relação às situações que você está passando? Então essa pergunta que o Senhor me fez, e essa pergunta que eu faço a vocês. Aquilo que você está passando, irmãos, na vida de vocês, como que está essa situação? Você tem levantado um altar para o Senhor? Você tem passado por momentos de lutas? Ou se você se encaixa naqueles exemplos, ou algum outro que eu acabei não citando? Como que está o seu coração? Gênesis 21, a partir do versículo 17, fala um pouquinho sobre Agar. Quando Abraão despede ela, conduzida por Sara, despede Agar e Ismael e manda ele para o deserto. E ela sai com um pouquinho de comida e um pouquinho de água. Durante a caminhada no deserto, acaba a água, acaba a comida, e Agar coloca o menino no arbusto e senta um pouquinho longe, esperando a morte chegar. Porque aos olhos dela, você está no meio do deserto, não tem água, não tem comida, né? A morte vai chegar logo. E no versículo 19 diz: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Nós lemos um pouquinho antes, se nós lermos o 17 e 18, vai falar que o anjo do Senhor apareceu a Agar. Falou que o Senhor ouviu o clamor do menino. E o Senhor abre os olhos de Agar e mostra o poço de água. Quando nós estamos no deserto, irmão, é normal os nossos olhos se escurecerem. Nossa mente ficar abalada. Nossos pensamentos estarem desconectados. Nosso coração fica aflito. Achamos que não sairemos dessa situação,
perdemos a alegria de louvar, perdemos a alegria de adorar a Deus, porque os nossos olhos ficam escurecidos. Situações que acontecem em nossas vidas, financeiro, doença, lutas, às vezes deixam o nosso coração abalado, nosso coração aflito, a nossa mente desconectada, desânimo vem, falta de louvor vem, falta de adoração vem. Porque infelizmente tem muitas pessoas que gostam de adorar a Deus, louvam a Deus no momento de alegria, no momento que a conta bancária está lá no saldo positivo, onde não tem mais doença em casa, não tem lutas em casa, aí vem para a reunião pisando nas nuvens. Só que naquele momento de doença, naquele momento de lutas, naquele momento que você olha e fala assim, e aí? Eu não consigo. Como que a nossa adoração vai fluir? Como que a nossa alegria vai fluir? E nesse momento, nós temos que clamar a Deus, para que Ele te dê capacidade de discernir qual a situação que está te impedindo de louvar a Deus. É nesse momento, irmãos, que aos nossos olhos parece algo impossível. Clame ao Senhor. Senhor, o que está impedindo de louvar ao Senhor? De entregar o meu coração plenamente ao Senhor? Independente da situação que eu esteja passando em minha vida, o louvor e a adoração ao Senhor precisa ser o meu alimento diário. Salmo diz, assim como a corça anseia pelas águas, assim o meu coração anseia pelo Senhor. Irmãos, e alimento diário, naturalmente aqui, a gente toma café de manhã todos os dias, almoçamos, comemos, porque eu preciso me alimentar. E com a palavra do Senhor? Está sendo um alimento diário ou um alimento quinzenal, semanal? Como que está sendo? Eu tenho buscado a palavra do Senhor todos os dias, o pão da vida. A palavra diz que Ele é o pão da vida, é a água viva que desceu do céu. Quem tem sede, peça, que Ele vos dará. Você deixa de beber a água todos os dias? Não. Mas é a palavra do Senhor. Eu preciso buscar com alegria essa adoração. Busque ao Senhor e Ele te mostrará qual a área da sua vida precisa ser mudada, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser transformado em sua vida. É você buscar ao Senhor. Porque como Agar estava no deserto, ela não enxergava o poço. E às vezes acontece na nossa caminhada, de não enxergarmos a luz no final do túnel. Aquilo que o Elvis falou, a gente às vezes ora para o Senhor, e o Senhor não nos responde. E o Senhor não fala conosco. E às vezes isso vai minando a nossa alegria. Mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor porque Ele vai dar. Clame ao Senhor e Ele vai te mostrar aquilo que tem roubado a adoração. Aquilo que tem tirado a nossa alegria do Senhor. A nossa alegria de estarmos juntos aqui. A nossa alegria de nos encontrarmos durante a semana, de falar do Senhor. A nossa alegria de nos encontrarmos num grupo de conexão, um grupo caseiro. Isso precisa fluir nas nossas vidas. Em Lucas 3, versículo 2 diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Já ouvimos algumas pregações sobre esses versículos. E o que me chama a atenção é que João Batista estava no deserto. Ele não ouviu a palavra de Deus e foi para o deserto. Mas sim, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Lucas 3,4 diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor,
faça seus caminhos retos. O que nós podemos aprender com João Batista? Precisamos pregar a palavra de Deus e preparar o caminho do Senhor no deserto. Se você está passando por situações na sua vida, seja ela qual for, ao invés de você ficar murmurando, reclamando, ficar se vitimizando, esperando que as pessoas tenham dó de você, faça o oposto. Louve a Deus, adore a Deus, prepare o caminho para o Senhor no deserto. Use a situação que você está passando para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Pare de ficar se vitimizando. Ó céus, ó vida, as pessoas não têm dó de mim. Olha o que eu estou passando, irmãos. Eu te falo uma coisa, a minha dor não é maior do que a sua dor. Se você está passando por uma situação, não pense que é só você na face da terra que está passando por isso. Pode ser que um irmão não esteja passando pelas mesmas coisas que você, mas ele também passa por lutas, ele também passa por dificuldades. Então, ao invés de se vitimizar, adore a Deus, glorifique a Deus. Olha, eu estou passando por essa situação, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. Mas eu creio num Deus que dá a vida. Eu creio em um Deus que pode todas as coisas, que aos nossos olhos é algo impossível, mas a Deus tudo é possível. Aquele que crer, irá receber. Mude a nossa percepção, nós precisamos mudar. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que tu queres me ensinar? Onde que eu preciso mudar? Faça essa pergunta para Deus. Senhor, essa situação está acontecendo. O que o Senhor quer que eu mude? Ah, eu estou sendo perseguido no trabalho. Tá, mas por que você está sendo perseguido no trabalho? Às vezes você acha que você está sendo muito espiritual no trabalho, mas na verdade você está sendo muito carnal lá no trabalho. Aí está sendo perseguido. Ah, Senhor, meu vizinho não gosta de mim. Ah, por quê? O que você tem feito? Mude ao Senhor, que Ele vai te mostrar. Estou caminhando aqui para o final, irmãos. Lembra quando Jesus se batizou? A palavra diz que o Espírito Santo conduziu para o deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Ele foi levado para o deserto para ser provado, para ser preparado, para vencer Satanás. Mude a percepção em seu coração sobre a palavra deserto. Entenda que se você está no deserto, é porque o Senhor quer extrair de você a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Levante e faça um altar e celebre uma festa ao Senhor. Levante, faça um altar e celebre uma festa ao Senhor, aonde você estiver. Amém? Espero que essa palavra tenha falado no coração de vocês. Enquanto eu estava ministrando aqui, o Senhor tocou no meu coração. Não sei as lutas, as dificuldades de vocês. Mas se você está passando por algum deserto, qualquer situação em sua vida, seja ela financeira, seja ela enfermidade, filhos longe do Senhor, esposa, marido. Se você, o Elvis, tinha chamado antes para a oração, mas eu convido você a vir aqui à frente, para a gente celebrar uma festa ao Senhor, para a gente levantar um altar, entendendo que estamos aqui nessa manhã e o Senhor vai derramar a cura. Fique à vontade, irmãos. A gente orar. O Marcos vai orar. Vamos orar, Marcos. Amém, irmãos. Venha.
Oh Deus. Oh Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó